capítulo 7, Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 24 a seguir, que diz-nos assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Palavra de Deus. Todas as portas do Senhor estejam abertas para a glória e louvor dele, e estas portas maravilhosas são em favor da igreja. Os que concordam vão dizer amém. E tomem assento. Qual que é o tema do nosso projeto? Mais uma vez com vontade. 1, 2, 3. Qual é o segredo para ter a bênção? Não é para ganhar bênçãos de Deus, mas para ter a bênção e a proteção do Senhor. E aí nós temos que, mais uma vez, tocar no assunto, porque toda a igreja sempre tem a proteção de Deus. Quando Deus está com a igreja está com o Senhor, Ele protege o seu povo dentro do seu propósito. Por isso que Jesus vai para a cruz. O Pai deixou de proteger Jesus? Não. Ele tinha um projeto, um plano de salvar a humanidade através do sacrifício de Jesus. Então, Deus tem planos, projetos. O segredo da vida, meus irmãos, não é quantas bênçãos eu adquiri, mas se eu fui verdadeiramente uma bênção. Se eu tive na minha vida, na minha caminhada, a bênção de Deus. Conhecem a diferença? Conseguem entender? Amém, irmão Giovanni? Quando eu olho para esta passagem, aqui está o segredo de ter a bênção e a proteção de Deus. Você vai observar que essa casa construída, ela vai ter levantes contra ela, rios, ventos, tempestades, mas ela ficou protegida, ou seja, abençoada. Ninguém derrubou essa casa. E é interessante que a outra casa, ela teve as mesmas oposições, as mesmas dificuldades, ventos, rios, tempestades, mas essa não ficou de pé, essa não foi protegida, essa caiu, não se manteve, e o texto diz que grande foi a ruína, perdeu tudo. Então, tem uma casa que está abençoada e guardada, e a outra casa, ela não está abençoada e nem guardada. Dá para nós observarmos que, pelo texto, as casas tinham o mesmo material. Pelo texto, as pessoas fazem as mesmas coisas na construção. Então, era o mesmo material, era a mesma cara, era o mesmo formato, a mesma estrutura, quem sabe, corretor Nilson, a mesma metragem de construção e metragem de área. Então elas eram aparentemente
iguais, só que uma caiu. Quando eu olho para o povo no deserto, onde só dois, e a gente cita muito isso aqui, porque é um exemplo que não dá para fugir dele, só dois entram na terra prometida, dos 603.550, meu Deus, que multidão! 603.550 é um Anápolis e meia, e só duas pessoas. Entre nós aqui na multidão, eu lembro o tema que Deus nos deu há muitos anos atrás de uma mensagem: quem é você no meio da multidão? Uma multidão igual essa que nós estamos aqui, só dois de nós alcançarmos a promessa, já seria muito pouco, duas pessoas. Mas quem sabe então o campo das Assembleias de Deus Filadélfia, quem sabe são 5.000, e só desses 5.000, só dois alcançar, já seria muito pouco, meu Deus do céu. E se na cidade de Anápolis só duas pessoas alcançarem as promessas? Mas aqui foi uma cidade e meia, e eles tinham o mesmo formato. Como assim, pastor? O mesmo Deus, as mesmas leis, estatutos, mandamentos e juízos, a mesma estrutura, o mesmo caminho, as mesmas mensagens, as mesmas direções, diretrizes. Só. Quando eu olho para essas duas casas, elas têm a mesma aparência. Essa igreja aqui tem um só pastor soberano, supremo, o nome dele é Jesus Cristo. Ela tem um pastor carnal, físico, né? Um pastor gente, que Deus colocou aqui para ser co-pastor de Jesus, Lindomar. Todos têm o mesmo pastor nesse ponto de vista, chama Lindomar. Os outros ali tem um pastor Josué, os outros ali tem um pastor Altamiro, os outros lá na sede tem o pastor Francisco, que é o mesmo pastor. Só que pessoas estão caindo e outras estão se mantendo. É a mesma aparência, é o mesmo formato, só que tem pessoas que não conseguem se manter de pé. E aí estas que não conseguem se manter de pé, elas têm diversas justificativas. Vinícius, mãe Ione, Deus abençoe vocês. Várias justificativas. É porque o meu pai é assim, assim. Não, é porque a minha mãe é assim, assim. Não, é porque meu esposo é tribuloso. Não, a minha esposa, pelo amor de Deus, ninguém suporta ela. Não, é porque o nosso problema é que nós somos muito pobres financeiramente. Não, o nosso problema é que nós somos muito ricos, então nós temos chácara, nós temos fazenda, e nós temos muitos lugares para passear. Então são diversas as desculpas para alguém que caiu e que não quer se levantar. Então o que acontece? Qual que é a diferença? Se as tempestades são as mesmas, será que nós temos as mesmas tempestades hoje, sim ou não? As mesmas chuvas, sim ou não? O que é isso? São eventos externos que se levantam contra nós. Nós temos hoje a Covid que assola, nós temos hoje a influenza, nós temos hoje as diversas gripes, tantas. Nós temos pragas, pestes, nós temos inundações, terremotos no mundo todo, todos enfrentando situações mais diversas, mas tem gente que continua levantado, dando glória a Deus, cheio de fé, ungidos. Eles estão levantados em santidade, olhando para o céu e ainda declarando: Deus está no controle de tudo. Outros estão reclamando, outros estão com crise de pânico, com crise de ansiedade, outros estão com medo de sair na rua, e nós temos o mesmo Deus e as mesmas diretrizes, com os mesmos problemas externos. Qual o segredo da bênção e da proteção de Deus? O segredo desta passagem está nos dois alicerces. As casas são iguais, os alicerces não.
As casas são iguais, a aparência, todos dois cuidaram da mesma aparência boa, a casa de uma aparência boa, mas só um se preocupou em onde construir a casa. O outro construiu na areia. Israel entendia muito bem o que Jesus estava falando aqui, porque ele estava falando de algo que eles tinham de problemas lá. Então, o outro vai para a areia. Por quê? A areia dá menos trabalho, sim ou não? Qual que é mais fácil, cavar numa rocha ou cavar na areia? Qual que é mais rápido para construir? Cavar na rocha ou cavar na areia? Qual casa que termina primeiro? Mas qual que cai primeiro? Muitas vezes as nossas precipitações têm sido razões das nossas quedas. E a gente não se contenta em só nos precipitar, a gente quer que Deus precipite conosco nas suas promessas, que Deus nos dê as suas promessas antes da hora. Mas quando eu olho para esta passagem, o que Deus quer nos levar aqui é na questão de a estrutura, o lugar onde nós estamos escrevendo a nossa história, construindo a nossa casa, construindo aquilo que diz respeito a nós. Ana Carolina disse assim: o que passou, passou, morreu, já acabou, vai ficar vivo só na memória, mas não tem como mais você tocar o que passou. Então nós temos que nos preocupar em construir a nossa história naquilo que faz sentido, naquilo que dá razão, naquilo que vai fazer diferença em nós. Não importa o tempo, importa que a construção seja correta. É necessário suar mais para isso. É necessário investir mais nisso. Analisar melhor, porque eu não quero que os ventos derrubem a minha casa, eu sou a casa. Estão entendendo, sim ou não? Quem quer a bênção e proteção de Deus? Diga comigo: não existirá bênção e proteção se a minha casa, diga assim, faça assim, se a minha casa está sobre a areia, sobre a areia. Eu tenho que me colocar sobre a rocha. Sobre a rocha a minha fé permanece e permanecerá inabalável. Jó tinha sua vida construída na rocha. Por que o senhor afirma isso? Porque apesar de tudo que ele enfrentou, ele disse: eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse camarada está fundado na rocha. Quando que eu sei que a pessoa está na areia? Quando a sua boca anuncia os seus fracassos. Vou vencer não, deixei de vencer não. Olha, nisso aí eu sou um fracasso. Deus sabe, se Deus permitir isso aí, eu caio mesmo. Mas não, mentir, todo mundo mente, não sei o que. Eu já faço a leitura do seu fracasso, porque a pessoa que está firmada na rocha, a diferença é que ela é praticante da palavra. Os dois alicerces aqui são o seguinte: o primeiro, o que pratica a palavra e permanece. O segundo, aquele que ouve, mas não pratica a palavra, grande é a ruína. O segredo de você não é vir na igreja. O segredo de você é viver a palavra que a igreja prega, se ela é bíblica. Por isso, ser frequente, estar ativo, fazer parte verdadeiramente, não é ser visitante, é ser alguém praticante. Então, eu tenho que trazer a palavra para mim. É por isso que a Bíblia diz que a linguagem muda. Vocês estão me ouvindo?
É por isso que a Bíblia diz que a linguagem muda. Quando eu aceito Jesus, a minha linguagem muda. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o praticante da palavra, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você gosta dessa palavra quando fala sobre fidelidade? Queridos, não adianta, nós podemos ter as nossas filosofias e alcançar doutores para nós, como nesta manhã foi dito algumas coisas sobre isso. Nós podemos fazer muita coisa, mas por fim estaremos diante da palavra da verdade e seremos julgados por ela. O Senhor está falando conosco neste projeto de vida. Eu quero abençoar e eu quero proteger o meu povo. Eu quero dar a minha bênção, resplandecer o meu rosto sobre o meu povo, e eu quero dar a minha proteção. O Senhor vai nos abençoar e nos guardar, mas é necessário praticar a palavra. Nós estamos diante do primeiro grande sermão de Jesus Cristo nos 5 sermões de Mateus. 5 grandes sermões. E Jesus Cristo, ele começa esse grande sermão no capítulo 5, que lemos o início, o sermão chamado das bem-aventuranças. Eu já fui ali em Israel 3 ou 4 vezes, nesse lugar onde supostamente Jesus vai fazer este sermão, diante do mar da Galileia, no lugar onde os pães foram multiplicados bem perto, num lugar aberto, lindo, e o Senhor começa a falar, e todos ouvem, porque o lugar é estratégico, e ele abre a boca e começa a dizer: bem-aventurados que... Ali tem toda a classe de pessoas ouvindo Jesus, mas era uma verdade para todas as classes. Arábia Candai. A Bíblia é uma verdade para todas as classes, a mais miserável até a mais milionária. A Bíblia é uma só para todos nós, e ela não diz que os doutores têm preeminência sobre nós, não. A Bíblia diz que todos se igualam diante de Jesus Cristo. O escravo é igual ao doutor, o doutor é igual ao escravo. Não há diante de Deus acepção de pessoas, e ninguém se eleva diante de Deus por causa do título ou por causa do dinheiro. Diante do Senhor nós somos gente igual a gente. E ali Jesus começa a trazer o que nós conhecemos teologicamente nesses 3 capítulos como o sermão da transparência cristã. Jesus vai falar conosco as bem-aventuranças que contradiz a nossa expectativa. Como bem-aventurados que choram, como bem-aventurados que são perseguidos, como bem-aventurado aqueles que padecem. Para nós, Deus tem uma história. E nós devemos passar pela história que Deus escreveu para nós, alegres. As bem-aventuranças, Deus está falando: feliz você que sofre isso, feliz você que sofre aquilo, feliz você que sofre também aquilo, feliz você que também sofre aquilo. Sabe o que nós fazemos nesses dias? Nós choramos com tudo isso aqui, ó. Sim ou não? Como assim, pastor? Eu tenho que me alegrar nisso? O que Deus quer trazer para nós dentro de tudo isso é algo mais superior. Ele está dizendo aqui: vocês têm a mim, vocês andam segundo a minha palavra, vocês serão sempre bem-aventurados. Porque a alegria da vida não é quanto tenho ou o que tenho, onde estou e quem sou, não. É quem está em mim e se Ele manda em mim. Se Jesus está em mim, se Ele manda em mim, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. É por isso que Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu quero que vocês façam uma diferença. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Existe o sistema dos homens, mas vocês serão regidos pelo meu sistema. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. É diferente quando você quer me servir.
É isso que ele está dizendo. Ah, estão dizendo por aí que se você deitar com a mulher... Não, eu porém vos digo, se olhar com intenção impura, já pecou. Jesus, ele está nessa transparência cristã, revelando para nós que o que importa para ele é o que está aqui dentro e qual a intenção disso. Olhe para frente, preste atenção, por gentileza. Porque se essa palavra não te interessa, não venha para o culto. Tenha temor diante da igreja e não disfarça não, em nome de Jesus. É por isso que muita gente dentro da igreja nunca muda, anda vazio, não consegue adorar a Deus. Porque a palavra não interessa. Interessa o milagre e a revelação. Você não está de acordo com a vontade de Deus. É a palavra que deve interessar para a igreja. A palavra deve evitar até que eu pisque, com tanto desejo de ouvir e colocar em prática, porque eu sei que é aí que a bênção de Deus e a proteção de Deus estará sobre a minha vida. Nós estamos falando sobre isso. E aí Jesus vai dizer que mais bem-aventurada coisa é você dar. E ele fala algo mais terrível ainda, ele diz assim, ó, empreste para as pessoas sem intenção de receber. Ele está tirando de nós toda a vaidade, todo o interesse de ganhar nas costas dos outros. A igreja não ganha nas costas dos outros. A igreja, ela não é uma igreja de aproveitar e lucrar em cima do outro, não. A igreja é uma igreja para viver para a glória de Deus. E aí, Jesus vai falar coisas radicais para essa igreja. Ele vai dizer assim, isso tudo está no grande sermão, da transparência. Se o teu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora. Se o teu braço te escandaliza, arranca ele e joga fora. No contexto do adultério, hein? Por que Jesus está falando isso? Olha, você quer ou não quer que a casa permaneça? A questão é essa. Você quer que a sua família permaneça? Você quer que Deus esteja com a mão estendida sobre a sua vida? Você quer entrar no céu? Então tenha compromisso com Deus. Tome decisões radicais. Não abra mão. Pula lá em cima da rocha. Cava fundo e construa a sua história. Não vai faltar a presença de Deus. Muitos de nós oramos hoje dizendo, Senhor, Tu esqueceste de nós. E está bem claro na palavra que Deus não esquece de ninguém. Que ainda, 49:15 tão conhecido de Isaías, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, ainda que ela venha se esquecer da criança, isso é impossível. Impossível. Mãe dorme, a criança está no berço, ela está pensando que a criança está em cima dela. É uma coisa de instinto. Não é? Coisa de mãe. Mas ainda que isso venha acontecer, escute uma coisa, Deus dizendo, porém eu não me esquecerei de ti jamais. Deus não esqueceu de você, Deus não colocou você num canto, Deus não pôs você de lado e pôs outra pessoa no seu lugar, não existe isso. Você que às vezes esqueceu de que tem que cavar na rocha. Quando é que Deus conhece os nossos corações? Porque aqui está falando de transparência, aqui está falando de intenção do coração. Quando é que Deus conhece os nossos corações? No deserto, nas aflições, nas lutas, nas tentações. Quando você está precisando de 10 mil, o camarada vem e fala, te dou 12 mil. Quando você está precisando de namorar, porque as pessoas estão dizendo que você ficou para a titia, e aparece uma pessoa do mundo fazendo a maior cantada, elegante, e do ponto de vista do príncipe Charles. Oh, minha amada, o Romeu para a Julieta. Deus providencia algo que contradiz a palavra.
É na hora da fome que o diabo oferece o pão. É na hora da inglória que o diabo oferece a glória. É na hora da humilhação que o diabo estende a mão e diz: eu te exalto. Baragachai. Mas é nessa hora que o Senhor está perguntando: e aí, é a minha palavra acima de tudo ou não é? É a minha vontade ou não é? Você falou comigo e mentiu, ou você falou a verdade que nesse ano vai ser diferente e que você vai andar comigo e que será a minha ovelha? Xarabá, carabai, dirabachotai. O que você falou comigo é mentira ou é verdade? Eu sou o Deus da verdade. Eu sou o Deus daqueles que falam e cumprem. É isso que Jesus está testando. Deus nunca vai deixar de testar o nosso coração. Irmão, abra os olhos espirituais, por favor. Abra os olhos espirituais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo na vida são testes, são provas. Mesmo na bonança, Deus está provando. Como assim, pastor, se eu estou na bonança? Ele está provando quem é você quando a bonança chega. Quem é você quando o dinheiro aumenta? Quem sou eu quando alguma coisa melhor me satisfaz e chega? Escute, a palavra diz que eu tenho que ser fiel no pouco, para que o Senhor me coloque sobre o muito. Agora imagina, se Deus testou pelo pouco, não vai testar no muito? Por isso que a Bíblia diz que não tem como servir dois senhores. E que a riqueza muitas vezes, eu não sou contra a riqueza não, que Deus te abençoe e multiplique as suas riquezas. Mas muitas vezes a riqueza compra o nosso coração. Fala para mim que é mentira. Muita gente, eu estava pregando ontem em Goiânia, num projeto de vida ali, Deus curou muita gente pela misericórdia dele, fez uma obra linda lá para a glória de Jesus Cristo. E eu estava dizendo, tem irmã que não pode ganhar um vestido novo não. Se ganhar, ela que nunca requebrou, começa a requebrar. Esse corredor aqui vai ficar curto para ela, vai empurrar o banco daqui, depois o banco dali. Porque ela não tem estrutura para ter um vestido melhor que os outros. O coração dela vai com o vestido. Mas não é vocês não, outras irmãs. Fica tranquilo. Tem pessoa, irmãos, que para ter um carro melhor, tem que passar por um carro pior. Eu lembro que eu estava pregando em Manaus, numa cruzada no meio da rua, num lugar lá que tem um nome mais de índio assim, que eu esqueci o nome. E naquele lugar, ministrando, Deus me revelou uma pessoa que tinha um Fusca. Cadê o Biné? Que tinha um Fusca. Se eu vejo um Fusca bonito, eu tiro a foto e mando para o Biné. Nós vimos um Fusca, irmão, lá em Goiânia, de 179.900. Eu mandei a foto para ele. Placa preta. Ele contou a história do Fusca. Conhece tudo. E o irmão tinha um Fusca. Irmãos, e Deus revelou, o irmão ficava brigando com o carro, xingando o carro, e Deus falou para ele, eu que nunca tinha visto ele, falou, eu tenho usado o carro para provar você. E ele chora, né? O dia que você passar a glorificar o meu nome, eu troco seu carro por um 0. Olha o que Deus falou para o homem, ele chorou. Deus está usando as coisas para nós revelarmos o nosso coração. Você não entendeu? Não, vou falar de novo. Deus toda hora está nos testando e provando, meu irmão. Pastor, por que o senhor afirma isso? Estamos sendo preparados para morar no céu. E deixa eu te falar uma coisa, tem que nascer de novo para ver o reino e entrar no reino. Tem que ser imitador do Senhor, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Aí,
Deus permite tentação e provação. O que é tentação, pastor? É o diabo tentando derrubar. A tentação vem com a intenção de derrubar. O que é provação? É Deus trabalhando para querer nos aprovar. E Ele usa as duas coisas e trabalha conosco. E você e eu temos que abrir os olhos. Muitos de nós acreditamos que Deus está nos vendo a partir do pastor, a partir do irmão que está perto. Como assim? Porque quando o irmão não está perto, o pastor não está perto, alguém não está perto, começa a pecar. Começa a fazer o que não deve. Volto a lembrar os irmãos. Um casal chegou para um pastor e disse: pastor, queremos confessar porque nós pecamos, nós prostituímos, nós estávamos namorando e a coisa ficou feia e nós caímos no pecado. Aí o pastor falou para eles assim: faz aí os dois do jeito que vocês fizeram diante de mim para mim ver como é que foi. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, para ficar vermelhinho, ficar com vergonha. Ah, vocês estão com vergonha? Não, então eu vou sair, vou pegar o buraco da fechadura, vou olhar pelo buraco da fechadura e vocês fazem aqui do jeito que vocês fizeram. Não, pastor, pelo amor de Deus, o que é isso, meu Deus do céu? Aí o pastor olhou para eles e falou: sabe o que é o problema de vocês? Vocês têm vergonha de fazer diante de mim, mas não tiveram vergonha de fazer diante do Deus que vocês servem. Esse é o problema. Nós temos vergonha de fazer muita coisa perto do pastor, perto da pastora, perto do irmão, perto da irmã, perto do pai e da mãe, mas não temos de fazer longe deles. Não tem vergonha de pegar um pouco, não tem vergonha de vestir uma coisa indecente, não tem vergonha de entrar num site indecente, não tem vergonha de deixar pensamentos indecentes estacionarem e começar a dominar a sua vida, não tem vergonha de prender os olhos naquilo que não deve prender. E os olhos são uma candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo é bom. Se os olhos forem maus, densas trevas, o corpo será. Deus está nos testando. E o que Ele quer saber, pastor? Se nós estamos praticando a palavra. Por quê, pastor? Porque Ele quer nos abençoar e proteger esse ano. Deus quer nos abençoar e proteger este ano. Deus quer nos abençoar e proteger este ano. Você está ouvindo? Deus quer nos abençoar e proteger este ano. Você está ouvindo, internauta? Deus quer nos abençoar e proteger este ano. Quem Ele vai fazer isso? Quem estiver estruturado na rocha. Pois os rios virão, as tempestades virão, os ventos combaterão, mas a casa permanecerá inabalável. Nada vai te derrubar. Por quê, pastor? Eu sou o tal? Não, porque você se negou e agora vive para a glória de Deus, e quem se levantar contra você vai resolver com Deus. Entendeu ou não? É aí que a coisa funciona. Eu ouvi um cântico, um hino que diz que quem levantar contra mim vai ter que resolver com Deus. Sim, se você estiver estruturado na palavra, se a sua vida é para a glória de Deus, e se essa pessoa que levantou contra você, se porventura cair, você não vai zombar, você vai chorar. É diferente. E aí Jesus vai falando com esse povo, o olho puro, e ele fala, não tem como servir, isso tudo no contexto, não tem como servir dois senhores. E aqui dois senhores no texto aqui, é servir a Mamon e servir a Deus, não tem jeito. Ele não está dizendo que você vai ter uma confusão, não. Ele está dizendo que é impossível, ou você serve um ou outro, não tem como. E aí eu posso ajudar aqui um pouco nós, e não o texto, porque o texto não precisa de ajuda, mas eu posso ajudar nós. Muitas vezes nós estamos tendo dois senhores, às vezes não é Deus e a riqueza, mas é Deus e o que eu quero da vida.
é Deus e o que eu decido para mim. Deixa eu te falar, só tem jeito de servir a Deus. É o que Deus tem para você, é o que Deus quer para você. Sabe por que eu estou em Anápolis? Porque eu não queria vir para Anápolis. Sabe por que eu estou casado com a Vilcelene? Porque eu não queria estar casado com ela. Eu tinha outros sonhos, eu tinha outros planos, mas eu estou aqui muito abençoado, graças a Deus, pela santa infinita misericórdia de Deus, firmado na rocha do Senhor, porque eu não estou aqui atendendo a minha vontade, e graças a Deus que eu não atendi a minha vontade, porque a vontade do Senhor eu posso afirmar categoricamente, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Agora, você tem coragem? Você tem coragem de deixar Deus te dirigir? Você tem coragem de dizer não porque Deus ainda não falou? Tem gente que diz assim, eu estou nessa igreja porque Deus falou para mim não sair, mas o coração está fechado, não presta atenção na palavra, não muda de vida e não tem compromisso com a igreja. Vai embora. Andar na direção de Deus, não estou sendo sem educação não, estou sendo esclarecedor, por favor. Andar na direção de Deus é andar com alegria. Você quer amar a Deus? Então obedeça a Ele. Jesus diz em João 14:23, quem me ama, guarda a minha palavra. E a Bíblia diz o jeito que eu tenho que amar a Deus. Que jeito que eu amo a Deus? Com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma, com tudo que eu sou. Da Maragá Xandai. Então eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu pratico a palavra assim. Se Ele mandar eu ir para cá, eu vou dando glória, eu vou dando glória, eu vou dando glória, eu vou dando glória. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Mas você está indo para o vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. É o caminho de passagem. Mas ali é mais fácil, ali é mais seguro. Não, seguro é andar na direção de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. E quando é que eu sei que Ele está comigo? Porque eu estou sendo dirigido por Ele. Consegue entender isso? Não, pastor, não consigo entender. Então olhe para a Bíblia. Andar na direção de Deus é andar conforme a palavra de Deus. Duas coisas importantes sobre a direção: a palavra escrita e a palavra dita. A palavra escrita já está diante de nós. A dita não se contradiz com a escrita. Amém? Quem é que vai ser abençoado? Quem é que vai ser protegido? Os que praticam a palavra. Pastor, o que eu faço para ter um compromisso diferente com Deus? Vá lá na escola bíblica do domingo, sem ser esse no outro. Um novo projeto de vida. Você vai aprender direitinho. A partir de hoje, tenha um compromisso de verdade com Deus. Chegue pontual na igreja, chega para adorar Jesus. Chega para ajoelhar um pouquinho. Tem gente que chega atrasado na igreja só para não orar. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos nos levantar para Deus? Chega mais cedo, se ajoelha. Jesus, eu estou com um projeto diante de Ti, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua proteção, eu quero um ano de mudanças na minha história, na minha família. Senhor, eu busco a Ti, mas não abençoa só eu não, Jesus, e a minha família, abençoa o meu irmão também que está no projeto, abençoa o pastor, abençoa os obreiros, Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa os que sofrem, Senhor, socorre a igreja, e vai orando, e vai buscando a Deus. Quando você levantar e sentar nesse banco, você vai ouvir a palavra e vai entender tudo o que a palavra estiver dizendo. O segredo então não está na casa, as casas são iguais, e também nem nas lutas, porque as lutas são iguais na mesma proporção, ventos, rios e chuva. O segredo está onde você está construindo a sua história.
A casa pode falar de muita coisa que a gente conquista na vida, mas no lugar errado. Vai cair. Vai chegar um dia que acabou. Por isso que a Bíblia diz, o que adianta, 26:16 de Mateus, o que é ganhar, 16:26, o que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Não adianta construir um castelo sobre a areia. Não adianta construir uma fama sobre a areia. Não adianta construir um ministério sobre a areia. Não adianta construir uma fama sobre a areia. Vai cair, vai chegar a hora que acabou. É hora de mudar-se para a rocha. Orabacandarai. É hora de suar o suor para cavar na rocha. Não aprofunda a vala e aí gasta tempo e levanta a sua casa na rocha. Vai vir rios, vai, ventos, vai, tempestade, vai, mas tu permanecerá com a bênção e na proteção do Deus Altíssimo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fique sobre os pés. O dia que a igreja passar a ser prioridade, é porque Deus passou a ser prioridade. Como dissemos hoje de manhã, a igreja não salva. Aí o cara lá disse, se você vive dizendo que a igreja não salva, por que você vai para a igreja? E eu falei, para trás de mim, Satanás. A igreja realmente não salva, mas os salvos fazem parte da igreja. Ouvindo a palavra, praticando a palavra, se renovando na adoração e no louvor ao nosso Senhor. Vamos orar? O Senhor quer repreender nesta noite ansiedades que dói a alma. Você não consegue dominar isso, mas você vai falar para o Senhor, a partir de hoje eu quero praticar a palavra. E eu quero que o Senhor arranque de mim essa ansiedade. Se você olhar para o contexto, 6:25, dentro do grande sermão, Jesus vai falar, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que há de vestir, o que há de comer, não faça isso com você. Isso é preocupação dos gentios. Deus não veste os lírios? Deus não cuida dos pássaros? Muito mais não valem vocês do que os lírios e os pássaros. Pratique a palavra. Vamos orar? Você quer orar? Você recebe esta palavra? O segredo para viver a bênção e a proteção de Deus é viver praticando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra inspirada, dada pelo Senhor a nós, nesta noite. Confirma agora, ouvindo a oração de cada um, que na sua casa, no seu lugar, pela internet está orando, e pessoas que estão aqui conosco orando. Deus de milagres, quem sabe na decisão de andarmos segundo a tua palavra, praticando-a, o Senhor já pode começar a curar vidas nesta noite, libertar vidas nesta noite, transformar vidas nesta noite. Eu quero repreender agora, na autoridade do nome de Jesus, toda ansiedade excessiva, que tira o controle, que traz o pânico, que traz o medo. Sai a ansiedade, em nome de Jesus. Venha no lugar da ansiedade a paz, venha no lugar da ansiedade a graça, a quietude de espírito, a fé, o descansar no Senhor. Vem agora, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus paz, em nome de Jesus. Meu Pai,
ouça a oração de cada um, o clamor de cada um, Senhor. O que estão respondendo a Ti conforme a palavra ouvida. Ouça para a glória e louvor do Teu nome. Estes que estão dizendo: eu quero praticar a palavra, eu quero dar crédito à palavra, eu quero guardar a palavra no meu coração. Senhor, derrama graça sobre estas vidas, derrama o favor que vem dos céus, derrama a força, derrama, Senhor, e a partir de agora, em nome do Senhor, tenhamos força para praticar a palavra, para sermos pessoas tomadas pelo Espírito Santo do Senhor, obreiros irrepreensíveis, obreiras irrepreensíveis, igreja santa, sacerdócio real, povo de boas obras, povo ordeiro, povo santo, em nome de Jesus. E eu quero declarar a bênção e a proteção do Senhor em todo tempo, toda hora, sobre o povo do Senhor, meu Pai. Renova agora, abre portas agora, e comece a surpreender para a glória do Teu nome. Estas pessoas que estavam vulneráveis, por causa de não praticar a palavra, que passa a ser inabaláveis, praticantes da palavra. Levante as mãos e receba a graça, e receba as bênçãos, e receba a força do Senhor, para ser a igreja eleita, cuidada pelo céu, abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus e glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Diga: eu quero praticar a palavra com a graça do meu Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor esteja com a mão estendida sobre a sua família, sobre a sua vida, que o Senhor guarde a nação brasileira, que o Senhor guarde o povo do Brasil, que o Senhor livre as famílias que estão sofrendo com tantas enchentes, com tantas catástrofes, e que nós possamos, vivendo a palavra, ser instrumentos como sal e luz para este povo neste tempo. Está no contexto do grande sermão. Que Deus abençoe.